no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 7. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, nós vamos ver até o verso 12. Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor? Vamos ler. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, verso 10. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela leitura da sua palavra e queremos, Senhor, receber de Ti algo mais essa noite. Algo que está, Senhor, dentro destas frases, dentro dessas letras, Senhor, que o Teu Espírito Santo estará revelando a cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Confiamos na ação do Teu Espírito, confiamos na unção do Teu Espírito Santo sobre esta palavra, e declaramos liberdade, para que essa palavra realmente faça morada nos corações que estão aqui, e que haja transformação de comportamento, de vida, Senhor, de atitude por meio dela. É o que nós declaramos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nós estamos dentro de uma comunidade, né? A nossa igreja, comunidade bem, todo mundo sabe. E quando nós estamos dentro de uma comunidade como essa, ou qualquer outra que pregue a palavra do Senhor, nós temos pessoas de várias formas diferentes. Temos pessoas que estão num estágio mais avançado de fé, outras pessoas que estão no estágio no começo de fé, algumas pessoas que estão animadas no caminhar com Deus, outras pessoas que estão desanimadas no caminhar com Deus, pessoas que estão se juntando, pessoas que estão saindo ou se desgarrando, é o termo que eu queria usar, perdendo o contato, seria melhor, perdendo o contato com o corpo. Então, temos pessoas que estão recebendo bênçãos, temos pessoas que estão em tribulação, temos pessoas que estão com saúde, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão empregadas, enfim, o corpo local de cristãos, a igreja, ela tem pessoas de várias formas. E por que ela existe? Para que essas pessoas elas possam compartilhar as suas necessidades e vitórias, para que nós, como corpo de Cristo, possamos nos sustentar dentro daquilo que Deus tem colocado como projeto para esta igreja, como visão para esta igreja, e que cada um tem a sua, como propósito que Deus colocou para esta comunidade. Então, se os irmãos estão aqui, os irmãos têm o propósito de Deus de estar aqui. E quando Tiago escreveu esse trecho da carta aqui, que está no capítulo 5, a partir do verso 7, ele fala exatamente isso. Ele fala desta múltipla condição, infinita condição de cada um de nós, né? Outra coisa que eu esqueci, nós temos crianças, temos jovens, temos adultos, temos pessoas que estão estudando, outras que já estão trabalhando,
Enfim, temos várias situações diferentes. E nós nos reunimos aqui para que o Espírito Santo possa falar conosco de uma forma comunitária, em grupo, daquilo que Ele tem para a nossa vida em particular, que isso é uma coisa que você pode, uma revelação que você pode ter na sua casa, quando você abre a Bíblia, que você pode ter no seu trabalho, quando você abre a Bíblia, que você pode ter lá no seu quarto, na sua oração, que é uma revelação particular para a sua vida. Mas quando você se reúne aqui, você recebe, além de uma revelação particular da sua vida, você recebe também de Deus um projeto para que, como grupo, como corpo, nós possamos andar em sintonia, possamos andar juntos, dentro de um projeto que Deus já tem pré-estabelecido para a nossa comunidade. Então são duas coisas em particulares que você recebe de Deus. Basicamente, uma revelação individual, que é sua, e para um problema, que nós vamos ver aqui, que você esteja passando hoje, por exemplo. Ou de uma bênção que você recebeu e que você vai compartilhar para poder agir na vida, para que isso possa agir na vida de outra pessoa. E também uma revelação em grupo, que como corpo de Cristo a gente caminha para um determinado fim, para um determinado projeto que Deus tem para a nossa comunidade. Por isso que serve a igreja. Porque a revelação, queridos, de Deus particular, ela pode ser, você pode receber em qualquer lugar. Não é aqui na igreja que você só recebe. Você recebe aonde você estiver com o seu coração aberto. E ali você vai ter um direcionamento para a sua vida como servo de Deus, como filho de Deus, como alguém que está querendo encontrar e ter sintonia com o seu Criador, né? E aí, quando você vem para a igreja, ela te dá um pouco mais de estrutura, principalmente nos momentos de dificuldade e de tribulação, porque aí você vai ver que existem pessoas ali que podem orar por você, que podem de repente dar uma palavra de ânimo, um testemunho que vai servir para você, uma palavra revelada, como aconteceu hoje aqui, num momento de louvor, que vai servir para uma situação particular sua, ou de repente num projeto que Deus tem para você no corpo de Cristo. E aí o que Tiago diz aqui no capítulo 5, verso 7, é exatamente isso. Diz lá, no verso 7: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ou seja, Tiago está focando aqui o corpo de Cristo. Ele diz: portanto, irmãos, ele escreve para um grupo local de cristãos, sejam pacientes até a vinda de Cristo. Então, queridos, o ministério elementar para qualquer um de nós, e básico para todos, é ser salvo. Esse é o primeiro e mais importante ministério que você tem. Mais importante graça ou dádiva que você tem de Deus. Você foi escolhido para ser salvo. Ou seja, essa revelação ela é para você. Independente se você está aqui ou em outra igreja, Deus tem um projeto de salvação para a sua vida. E esse projeto ele culmina com a vinda de Cristo. Quer seja quando ele vier como alguém que vai arrebatar a igreja, se você estiver vivo, ou no momento da sua morte. Este é o principal objetivo de todo crente: ser salvo. Ou seja, ter a sua salvação. Não importa muitas vezes como você está passando a sua vida hoje, as dificuldades, os problemas. O que importa, e o que Tiago está querendo passar aqui nessa palavra, pelo Espírito Santo, é que você é salvo. Então o que diz aqui? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Que como ele estava vivo, ele escreveu como se Jesus naquele momento pudesse vir buscar a sua igreja, coisa que ainda não aconteceu em 2014, mas também pode ser a vinda de Cristo se caso você vier a falecer amanhã, por exemplo, ou se caso eu vier a falecer amanhã. Jesus Cristo volta para mim. Por isso que nós temos que estar prontos a todo momento. Eu sou novo ainda, quando eu ficar velho eu vou pensar vou ter tempo e vou pensar em receber Jesus Cristo para a minha vida. Enquanto isso, eu vou viver do jeito que dá. Queridos, nenhum de nós sabe o dia da nossa morte. Nenhum de nós sabe o momento exato que nós vamos não estar mais aqui na terra. Portanto, nós devemos estar prontos para já, hoje. É o momento da vinda de Cristo para você. Nós não podemos deixar para amanhã.
Porque se você deixar para amanhã, você pode ser pego de surpresa. E aí a salvação que era para você passa a não ser mais. Só que aí, infelizmente, como foi falado aqui no momento do louvor, é tarde. O seu momento é hoje. O Evangelho de Cristo é para você agora. Por isso que Tiago diz aqui: sejam pacientes até a volta do Senhor. Porque, queridos, muitas vezes a gente quer o imediatismo da graça de Deus. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas para hoje. E Ele pode resolver. Mas muitas vezes Ele não resolve, porque Ele sabe que se Ele resolver o seu problema hoje, você perde a sua salvação. Você vira as costas para Deus e não quer mais saber dele. E aí você perde que é o principal, que não é a bênção, é a vida eterna. Por isso que nós devemos ter paciência. Se você está numa situação difícil, ou passando uma dificuldade, entenda que Deus tem um propósito para você, até nesse seu problema, nessa sua dificuldade. E Ele está tratando o seu caráter enquanto você ainda não consegue ter o seu problema resolvido. Tenha paciência até a vinda do Senhor. Vejam, e ele diz aqui, compara com um agricultor que aguarda a terra para que ela produza a preciosa colheita, aguarda a estação certa. Assim como o agricultor aguarda a estação certa para fazer a sua colheita, Deus também, no projeto que Ele tem para você, no propósito que Ele tem para você, Ele está aguardando o melhor momento para que você tenha o seu problema e a sua dificuldade resolvida. Que muitas vezes não é o seu tempo. Via de regra, quase nunca é o nosso tempo. Porque nós estamos no tempo Cronos, que é o tempo cronológico, um dia depois do outro, com data, com relógio, a gente vê hora, a gente marca os dias, porque nós somos finitos. Deus não está neste tempo nosso, o tempo dele é outro. O tempo de Deus é um tempo que é atemporal. Então, para Ele, o seu problema, que de repente parece ser uma eternidade, o seu tempo, para Deus é como se fosse um piscar de olhos. Então, queridos, neste tempo que Deus está trabalhando em você, aproveite para que Ele possa fazer aquilo que o Espírito Santo tem falado no seu coração, para que essa dificuldade realmente passe o mais rápido possível no tempo de Deus. Porque enquanto você não estiver preparado, Deus não vai liberar a bênção para você. Assim como nós aguardamos a volta de Cristo com paciência, aguarde este momento que você está passando de tribulação ou de dificuldade com paciência, que Deus vai lhe dar vitória. Não endureça o seu coração, esteja aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo faz, pede para você, para que você de fato receba o agir de Deus. Amém, queridos? Muito bem, verso 8 diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja, ele diz fortaleçam. O corpo de Cristo, a igreja, ela tem esse papel de deixar o nosso coração aquecido, ou seja, para que nós não sejamos pessoas frias espiritualmente. O primeiro sinal de problemas de relacionamento com Deus é o esfriamento da pessoa com o corpo de Cristo. Esse é o primeiro sinal que há uma crise entre o relacionamento da pessoa com Deus, quando ela esfria no ambiente da igreja. É um sinal visível de que há algum problema de relacionamento que passa diretamente pela pessoa e não pela igreja. Porque quando a pessoa está sintonizada com Cristo e com Deus, o problema não está na minha mulher, o problema não está no meu marido, o problema não está no meu casamento, o problema não está nos meus filhos, o problema não está no meu salário, o problema está na minha relação com Deus. O problema não está na minha saúde, está na minha relação com Deus. Quando a gente quebra essa barreira de olhar as circunstâncias e começa a olhar o que Deus tem para a nossa vida, a gente coloca todas essas outras coisas em segundo plano. E aí elas não são capazes de tirar o quê? A nossa paz, a nossa confiança em Deus. E aí a gente tem paciência de esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus, que não é o nosso. Agora, quando a gente inverte essa situação e a gente coloca estas prioridades, esquece o problema que está comigo e com Deus, e coloca o problema, transfere o problema para o casamento,
para o salário, ou para a falta de salário, ou para a falta de envolvimento familiar, por exemplo, qualquer situação que você possa pensar, para a falta de saúde, quando a gente transfere a nossa felicidade para essas coisas, nós não conseguimos ver isso, porque nós estamos transferindo um problema que é entre eu e Deus, e não é entre eu e as pessoas, não é entre eu e o meu chefe, eu e a minha escola, eu e o meu trabalho. A gente tem uma facilidade muito grande de transferir essas situações para pessoas, para entidades, enfim, para organizações, e esquece que se eu estiver bem com Deus, pode acontecer o que acontecer, queridos, a minha fé não será abalada, e as circunstâncias não serão suficientes para tirar a minha fé. Então, queridos, e aí ele completa aqui também, no verso 9: irmãos, não se queixem uns aos outros, para que não sejais julgados, o juiz já está às portas. Veja, a queixa, e aí eu vou parar um pouquinho para falar um pouquinho sobre isso. A queixa é um sinal de esfriamento espiritual. Quando nós começamos a ficar queixosos, pessoas que criticam ou queixam de tudo, né? Queixa do marido, queixa da mulher, queixa dos filhos, queixa do trabalho, queixa da falta de trabalho, enfim, começa a reclamar de tudo, é um sinal de esfriamento espiritual. Ou seja, o homem natural está tomando conta dessa pessoa, ou a mulher natural, porque o homem espiritual, ele não vê como o homem natural vê. O homem espiritual, ou a mulher espiritual, tem a visão em Deus, e sabe que independente da situação que você esteja passando, isso não é motivo de queixa, porque a Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graças. E quando nós entendemos esse princípio, os problemas não conseguem ser suficientes para tirar a nossa paz e a nossa confiança no Criador. Então, o que o Tiago está dizendo: não se queixem uns dos outros. Isso pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer onde for, né? Em qualquer lugar. Tem um relacionamento interpessoal, há a possibilidade do seu homem natural, da sua mulher natural, se queixar desse relacionamento. Mas nós devemos entender que, como seres espirituais, nós devemos estar voltados para o homem espiritual, que não vê como o homem natural vê. E aí no 10 ele diz como exemplo aqui: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência do sofrimento. Então, queridos, o queixar vai atrasar as suas bênçãos. Enquanto você não entender que você não pode reclamar das coisas que estão acontecendo com você, mas você tem que dar graças a Deus pelas coisas que estão acontecendo, porque Deus está trabalhando no seu sofrimento, você não sai da situação de uma pessoa que se queixa de tudo, que reclama de tudo. E quando você não entender que Deus tem um propósito na sua vida, que não é nessa situação que você está, mas que para você sair dela, você precisa começar a não olhar para ela, mas olhar para Deus, você vai sempre estar nessa situação. Por isso, queridos, que muitas vezes nós encontramos pessoas, crentes, né, salvas. Aqui não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é pela graça, e é você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e pela graça você é salvo e eu sou salvo. Só que são crentes que não conseguem desenvolver uma vida de vitória, mesmo tendo fracasso, mesmo tendo lutas, não conseguem virar a página da sua vida. Pessoas que estão na igreja, mas que patinam no seu caminhar com Deus, porque não entendem que eles não podem, nós não podemos olhar para a circunstância, não podemos olhar para aquilo que a nossa natureza carnal olha, mas sim não deixar de olhar para as coisas espirituais e para as promessas de Deus para a nossa vida. Então ele diz aqui, os profetas de Deus foram pessoas exemplo para a nossa vida, e é neles que nós devemos nos basear. Ele dá o exemplo aqui, até no caso de Jó, no verso 11: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor está cheio, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, queridos, os personagens bíblicos,
todos eles nos trazem o quê? Um exemplo de perseverança. Porque a vida cristã, queridos, ela não é fácil. Se você quer vida fácil, a vida cristã não é a vida para você. Porque, como nós estamos falando na escola dominical, a vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de conflito, é uma vida que você tem questionamentos a todo momento na sua mente, porque é a sua carne lutando contra o Espírito de Deus. Não é uma vida, é uma vida que te traz paz, te traz segurança, que traz esperança, mas é uma vida que coloca você em confronto a todo momento com a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você está sendo confrontado essa noite, assim como eu também estou. É uma vida que não te deixa, entre aspas, tranquilo. Não é a tranquilidade de espírito, que isso que nós temos, graças a Deus, mas é aquela intranquilidade de a todo momento você querer agradar a Deus e a sua carne querer te puxar para o lado do pecado, para o lado da desobediência, para o lado do engano, para o lado da mentira, para o lado do queixar-se, para o lado de reclamar. Então esta luta, ela é constante. Agora, quanto mais perto de Deus, mais forte eu fico para não deixar a minha natureza, que quer tomar conta de mim, fazer parte da minha vida de uma forma completa, porque ela vai estar lá. Só que conforme eu me envolvo com Deus e com o ministério da palavra, mais fraco fica essa força que está dentro de mim, e prontamente ela estará forte a partir do momento que eu começo a me afastar de Deus. E aí o fruto da carne começa a tomar conta da minha vida. E eu queria ler mais alguma coisa aqui no final. Veja aqui, no verso 13, agora pulando. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Nós falamos aqui, que ele ore. Então, o que fala? Sofrimento não tem a ver com queixa. Está sofrendo? O que a Bíblia fala? Ore. O que a oração faz? Ela vai fazer você ficar mais próximo das promessas de Deus para a sua vida. Ela vai fazer você ficar mais íntimo da natureza de Deus, para que a natureza de Deus e esta intimidade não faça você começar a se queixar do seu sofrimento. E aí, quando você entende isso e faz o que a Bíblia fala, Deus está prontamente ligado na sua oração e vai lhe fazer passar o mais rápido possível por esse sofrimento. Vai ser o único e o último? Não, virão outros, porque a nossa vida, queridos, ela é de luta em luta e de vitória em vitória. Isso vai fazer com que a luta, queridos, ela faz parte do nosso crescimento. Então não existe crescimento se não houver luta dentro de você e muitas vezes luta externa, por problemas que cada um de nós pode ter na convivência com o nosso semelhante. Então, se você está sofrendo, olha, há alguém que se sente feliz, é o contraponto da igreja, que ele cante louvores. Ou seja, tanto um quanto o outro vão estar no mesmo grupo, só que cada um deles vai estar fazendo aquilo que é mais importante para aquele momento da sua vida. Aquele que está alegre ou feliz conta a sua vitória, para que aquele que está desanimado e triste tenha ânimo. Veja que não há situações aqui que a Bíblia nos abre para que nós possamos nos queixar ou reclamar da nossa situação. No verso 14 diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor, e seja curado. Ou seja, a doença também faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos doentes, nós ficamos mais vulneráveis à ação do Espírito Santo de Deus. As nossas barreiras, muitas vezes, elas caem. E nós nos sentimos mais frágeis do ponto de vista humano, e nós aceitamos mais a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, a própria doença é colocada para que nós possamos aprender a ter mais comunhão com Deus. Agora, não permanecer doente. Nada do que acontece na vida do cristão tem que ser para sempre. Ah, nossa, eu vou passar minha vida inteira desempregado. Não, eu posso passar um período da minha vida desempregado, porque eu sei que Deus vai estar trabalhando em alguma área da minha vida nesse momento, mas amanhã, ou o mais breve possível, eu estarei empregado. Está doente hoje? Legal. Não significa que você vai passar a sua vida toda com uma doença, mas que pode vir doenças que vão ser usadas por Deus para que Ele possa trabalhar alguma coisa
no seu caráter e na sua vida. A vida do cristão, queridos, ela não pode ser uma coisa que não mude jamais, mas ela pode ter momentos que você esteja mais precisando mais da graça de Deus, mas que são momentos que vão passar. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Verso 15 diz: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Veja, então nós vemos que no corpo de Cristo há várias situações diferentes, e que nós, como membros desse corpo, devemos entender e aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Entender e também perceber que cada situação é um trabalhar de Deus. E de tudo que nós falamos aqui, qualquer que seja a sua situação, tenha paciência, não se desespere, confie no Senhor, porque a confiança no Senhor vai te deixar paciente, para que o tempo de Deus se feche na sua vida, e não o tempo que nós temos no nosso relógio. E entenda que se ainda não chegou aquilo que você espera, é porque Deus está trabalhando em você, e esse sofrimento, ele vai gerar em você perseverança, que vai gerar fé, que vai gerar esperança. O crente jamais perde a esperança, queridos, mesmo com a morte, mesmo em situações trágicas da nossa vida, ele não deveria ou não deve perder a esperança, se ele for alguém que olha com os olhos da fé, que olha com os olhos espirituais. Depois ele completa aqui, já encerrando, no 16 diz: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a oração, queridos, ela vai fazer contato entre nós e Deus, vai nos deixar mais íntimos com Ele, e a nossa perseverança e a nossa fé vai ser aumentada. De uma forma geral, queridos, nós temos momentos de queixa? Sim, temos, todos nós temos, nós somos carnais. O que nós devemos ficar atentos é que no momento de queixa, fique esperto. O Espírito Santo com certeza vai acender uma luzinha no seu coração, para que você mude a forma de pensar sobre aquela situação. E uma outra coisa que eu falei para os irmãos hoje de manhã também, aqui na escola dominical: evitem pessoas que são pessoas pessimistas, pessoas que tudo não vai dar certo, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que, ao invés de te darem fé, te geram desânimo. Essas pessoas podem tirar de você aquilo que existe no seu coração. Existe um provérbio que eu queria ler com a igreja, que está em 22, capítulo 22, versos 24 e 25, que diz que nós não podemos nos associar com pessoas pessimistas, pessoas negativas, né? Porque são pessoas que vão tirar a nossa esperança. É muito fácil contaminar o nosso coração com as coisas que são da carne. O difícil é o seu coração ser contaminado pelas coisas do Espírito. O que eu quero dizer? Uma palavra de desânimo, muitas vezes ela serve para destruir 10 palavras de ânimo no seu coração, porque a nossa natureza ela é mais propensa às coisas da carne. Então, queridos, fique esperto, que muitas vezes o ouvir pessoas queixosas faz de você também uma pessoa queixosa, uma pessoa que vai começar a reclamar de situações da vida, começar a ver problemas onde você não estava vendo problemas. De tanto a pessoa falar e falar e falar, você vai acabar vendo problemas aonde não existia, ou se existia, o Espírito Santo estava lhe impedindo de ver esses problemas, porque você está andando pelo Espírito e não pela carne. Então fiquem espertos nessa questão, para que isso não contamine o coração dos irmãos. Isso acontece aqui, acontece fora, acontece no trabalho, enfim, em qualquer lugar, né? Então fique atento, não se associe com pessoas que reclamam de tudo. Ore por elas, e de repente, se você está convivendo com elas, você perceba que isso também está te influenciando, ore por elas, evite o contato, para que isso não gere problemas em você, para que isso não possa vir a trazer situações na sua vida que ela está passando, que você acaba atraindo para a sua própria existência. Esse texto está em Provérbios 22, 24 e 25, depois os irmãos podem ler em casa. Então, queridos, entenda, Deus tem um propósito para cada um de vocês aqui, e se a sua dificuldade, se o seu problema ainda não passou, tenha paciência.
Persevere no caminho do Senhor. Tenha fé que Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai te dar um propósito, Ele vai te dar um projeto de vitória dentro daquilo que Ele tem no projeto para você. Basta esperar. Entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aproveite o seu tempo de problema, de dificuldade, para que Ele trate a sua vida, que é o que importa para Ele. Deus é um Deus de bênção, Ele pode dar tudo para você amanhã. Tudo que você jamais imaginou ou pensou. Só que Ele não dá, porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer amadurecer o nosso coração na nossa relação com Ele. Para que quando Ele vier a dar a bênção, aquela bênção não interfira na nossa relação com Ele. Para que nós não coloquemos essa vitória acima da nossa relação com Deus. Entenda que você pode ficar sem qualquer coisa nesta vida. O que você não pode ficar é sem a presença de Deus. Senão você perde a sua salvação. Senão você não vai passar a eternidade com Deus. E este é o projeto principal de Deus para cada um de nós. É a nossa salvação. Ele não quer nos perder. Ele não quer que nós percamos a graça de Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz do Calvário. Isto Ele não quer que nós percamos. Agora o resto, dentro do projeto dele para você, Ele vai te dar. Entenda isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé. Vamos fazer um momento de oração. Feche seus olhos. Eu não sei qual de vocês aqui está passando por uma dificuldade difícil, né? Que humanamente falando, ela é muito difícil. Mas eu quero orar por você, para que Deus lhe dê perseverança no momento da dificuldade. Se você se sente cansado, se sente abatido por essa situação que está ocorrendo na sua vida, mas hoje você entendeu que Deus tem um propósito para você nessa situação. Deus tem um propósito de vitória para você. Esse é só um momento que vai passar, que a Bíblia nos garante isso. Só que você tem que continuar firme e perseverante. Mas se essa situação tem te abalado, tem te abatido, tem abatido a sua fé, até a sua confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, vem aqui à frente que eu queria orar por você. Em nome de Jesus. Para que, a partir dessa palavra e de tudo aquilo que nós falamos aqui, que a sua fé possa ser renovada. Perseverança significa você não desistir da fé em Cristo Jesus. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Tirar o foco do problema, da dificuldade. Enquanto você estiver olhando o problema e a dificuldade, ela vai tomar conta de você. E aí você vai acordar pensando nela, dormir pensando nela. Não vai dormir, porque você vai ficar pensando, né? Se você pensa, você não dorme. Se você dorme, você não pensa. Então você tem que tirar isso do foco da sua vida. De que forma? Entregue para o Senhor esta noite este problema, essa dificuldade. E descanse no Senhor. Isso significa o quê? Você entrega a Ele o problema e você vai saber que Ele vai estar cuidando. Enquanto isso, você tem que se fortalecer na palavra do Senhor. Porque senão, o seu homem natural, a sua mulher natural vai lá e vai querer pegar de novo o problema, vai querer começar a pensar nele de novo, para que você possa dar uma solução. Mas a solução está no Senhor. Entenda isso. Que a solução para o crente, para o cristão, para o salvo, ela está no Senhor. E do nada Ele traz a solução para você. Enquanto você buscar a solução segundo a sua força, você não consegue resolver. E aí você atrasa mais o processo de bênção na sua vida. Amém? Então nós vamos orar por você. Eu vou pedir para o Neto que nos ajudar aqui. Meu Pai, eles vão orar por vocês. Receba essa oração com fé em nome de Jesus. Amém? Você vai ser ungido com óleo, para que essa sua fé possa ser aumentada em nome de Jesus. E tire o seu foco do problema e da dificuldade, para que você possa continuar perseverando na palavra do Senhor. Pode orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para falar, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, Senhor, da grandiosidade, Senhor, do Teu nome, para falar, Senhor, da condição que o Senhor tem de fazer do nada as coisas acontecerem. O Senhor fazer as coisas, Senhor, acontecerem a partir, Senhor, de uma palavra. E nós estamos liberando em nome de Jesus nesta noite uma palavra de fé para esses corações,
meu Pai, que estão desanimados, por causa de dificuldades e problemas, Senhor, que o próprio mundo, Senhor, traz à nossa volta, que as pessoas trazem, que os familiares trazem, que a nossa saúde, que a nossa vida financeira, enfim, em qualquer aspecto da vida pode trazer para a nossa vida, Pai. Mas de acordo com a sua palavra, nós queremos dar um renovo espiritual para cada um deles essa noite. E que essa unção com óleo aqui, Pai, que eles estão recebendo, que essa oração, Senhor, que eles estão recebendo, possa, Senhor, agir poderosamente na vida desses seus filhos aqui, Pai. Que haja a partir de hoje uma renovação da sua fé, uma renovação da sua esperança, uma renovação, Senhor, da sua forma, Pai, de encarar, Senhor, essa dificuldade, esse problema, Deus. Que os seus olhares possam ser transferidos para as promessas de Deus para a vida deles, para as promessas de Deus que o Senhor tem preparado para cada um dos seus filhos aqui, Pai. Queremos abençoar a vida deles e queremos declarar vitória sobre todos eles em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor e a prosperidade do Senhor estejam sobre esses corações, Deus. Assim como aconteceu, Senhor, com os profetas do Velho Testamento, com os apóstolos do Novo Testamento, que perseveraram na fé, que continuaram firmes, mesmo sofrendo dificuldades e problemas. Nós queremos liberar essa noite uma unção sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre essas vidas que aqui estão, Pai. Que haja uma renovação de fé, que haja, Senhor, uma renovação de esperança, que eles tirem, Pai, em nome de Jesus, o foco, Senhor, dos problemas e das dificuldades, que eles coloquem a esperança no Senhor Jesus Cristo, no Teu Espírito Santo, aquele que faz, aquele que age, Senhor, de forma poderosa na vida de todos que aqui estão, Deus, de acordo com os seus projetos, as suas bênçãos, Pai, estejam na vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que saia todo desânimo, Senhor, todo pensamento negativo, toda palavra, Senhor, de desânimo dessas vidas, toda palavra que foi lançada, Senhor, sobre eles, Pai, por pessoas queridas, por pessoas próximas, Senhor, que tiraram a fé dos seus corações, que saia em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos lutando contra a nossa carne, contra o diabo que está ao nosso redor, tentando buscar uma brecha para que possa, Senhor, devorar a cada um de nós, Pai. Mas nós repreendemos pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, que saia todo mal, que saia todo pensamento negativo, que saia toda preocupação, que saia, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua palavra nessas vidas, e que haja uma renovação espiritual, que haja uma renovação do Teu Espírito Santo nesse momento das vidas que aqui estão, Pai. Que o Senhor receba essa oração com fé, receba, Senhor, essa oração com fé, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja nessas vidas, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo poder do Teu Espírito Santo na vida de cada um aqui. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que nos carrega no colo. O Senhor é um Deus que nos livra, que tira de nós todo o mal, que tira de nós, Senhor, todo o pessimismo, Senhor, toda a falta de ânimo, Senhor, na nossa vida, Pai. Que a graça do Teu Espírito Santo esteja na vida desses Teus filhos aqui essa noite, Pai. Queremos orar também por aqueles, Senhor, que não vieram aqui na frente, para que o Senhor possa conservar a fé de cada um, conservar, Senhor, esse momento, Senhor, de sintonia contigo, e que nenhuma dificuldade que possa vir, ou que esteja nessas vidas, tire a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que eles possam perseverar na fé, perseverar na confiança, perseverar na palavra, perseverar, Senhor, na salvação em Cristo Jesus Cristo, perseverar na confiança, Senhor, na vida eterna contigo, Deus. Que nada nesta vida tire a nossa esperança, tire a nossa paz, tire a nossa vontade de estar contigo, Deus. Nós queremos abençoar essas vidas, declarar vitória sobre todos eles, e que a paz e a graça do Teu Espírito Santo esteja nesses corações. Queremos também, Senhor, repreender toda ação do devorador, toda ação, Senhor, de espíritos malignos que estejam influenciando os Seus filhos essa noite aqui. Queremos declarar, Senhor, derrota, e queremos declarar, Senhor, que eles não têm poder sobre a vida dos Teus filhos, porque o sangue de Cristo está em suas veias. A aliança do Senhor está nesses corações. A aliança de Jesus Cristo está nessas vidas, Pai. Oh Deus, que o Senhor esteja com cada vida aqui. Que a bênção do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja, Senhor, com todos eles neste momento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.